Bom, eu vou falar sobre a pergunta do nosso questionário, da nossa pesquisa, foi sobre o artigo 6º da Lei 12.318, inciso 1º, o juiz pode advertir as partes sobre a prática da alienação parental? E, sim, aí eu acho que, só juntando um pouco tudo que já foi falado, né, fica claro que sim, que o juiz pode. Aliás, se ele o fizesse, acho que os processos teriam até um outro desenrolar no meio disso tudo, né? Porque a gente sabe que tem o tempo, a gente sabe que tem o trâmite processual e como diz o Marinoni, né, o réu tem a demora como algo que é benéfico a ele, né? Porque é ele que tem, que vai deter em suas mãos o direito da vida que está sendo discutido. E a demora só favorece realmente ao réu, em detrimento da criança, que é o principal a ser protegido, conforme a própria lei e a Constituição, enfim, todo o arcabouço jurídico que a gente tem voltado para a criança e para o adolescente. O juiz pode, sim, como já foi dito, advertir a qualquer momento, e deveria, inclusive, principalmente quando a gente tem dentro dos processos aqueles atos tão bem caracterizados, com provas concretas, demonstrando o perigo, demonstrando a vulnerabilidade da criança, demonstrando o efetivo afastamento, impossibilitando o encontro, dificultando o convívio, dificultando as decisões, impedindo, né, inclusive, informações sobre saúde da criança, sobre educação. Se isso está bem estruturado dentro do processo, eu, no meu ponto de vista, entendo que, sim, o juiz deveria, no primeiro despacho, seja lá qual for, ou para um estudo rápido dentro do próprio núcleo das varas de família, mas no primeiro despacho ele poderia advertir, sim, porque ele já tem dados, ele já tem elementos dentro do processo que pode permitir a ele alertar, por exemplo, as partes que a prática da alienação parental poderá acarretar isso, isso, aquilo. Isso ele pode. Ele pode, sim, como aqui no Rio de Janeiro vem sendo feito, a audiência especial. E nessa audiência especial, ela é super importante e ela tem dado muito resultado positivo, porque quando as partes vão para frente do juiz, e aí entra o poder juiz, né, que às vezes as partes precisam dessa autoridade para coibir os atos praticados, isso muda de alguma forma, já começa a mudar o processo. E eu tenho percebido que nesses processos, nesses casos em que há essa audiência especial, o processo se desenrola de uma forma menos sofrida e mais objetiva. Aqui no Rio de Janeiro acontece dessa forma. No escritório, como eu atendo, quando eu atendo essas questões envolvendo alienação parental, quer pelo alienador, quer pelo aquele que está se sentindo alienado, como o Rodrigo até prega, né, a gente tem que fazer um atendimento dessas famílias bastante amplo, permitindo ouvi-las, né, escutá-las, o que estão trazendo, qual o histórico, qual o contexto, que dinâmica tem essa família, desde o início, desde lá de trás. Então, é importante quando a gente começa a ouvir as partes trazendo as suas histórias, e você começa a perceber, em muitos casos, como é que se chegou a tal situação, como é que se chegou a tal prática, como é que se chegou a tal agravamento. Eu costumo sempre indicar as oficinas da parentalidade. O meu norte sempre foi a advocacia consensual, a mediação de conflitos, e dentro desse atendimento nos escritórios, a gente tem aí várias ferramentas para trabalhar esse cliente, ou que está alienando, ou que está
alegando uma suposta alienação, que nem sempre corresponde à realidade, a gente tem ferramentas suficientes para conversar, para demonstrar, para sensibilizar e persuadir esse cliente a mudar algumas atitudes, buscar de forma objetiva um direito, sem usar subterfúgio, sem usar falsas acusações, sem usar questões outras que não vão levar a nada de bom para essa criança, pelo contrário, vai estar cada vez mais interferindo e violentando o direito fundamental da criança e do adolescente. O artigo, e lá no artigo 4º da lei, no artigo 4º da lei 13.431, a lei do depoimento especial, a gente já tem a alienação parental como forma de violência psicológica na criança. Na lei 12.318, está lá, repete que a prática da alienação parental fere o direito fundamental da criança. No artigo 4º, a gente tem explicitamente que, declarado o indício de alienação parental, o juiz, até de ofício, ele pode determinar as medidas provisórias que ele julgar cabíveis. Por exemplo, essa de um primeiro despacho, alertando que a prática dos atos da alienação parental pode trazer as consequências que estão previstas na lei. E o 5º nos diz exatamente isso, que, havendo indícios, e quando a gente tem esse processo bem estruturado, ele só vai mandar para a perícia se necessário. Se ele entender que não é necessário, não tem por que perder um tempo indo para a perícia para depois trazer para a decisão e para dizer as consequências da prática, né? Eu tenho um processo que é de 1983. Esse processo... Deixa eu só diminuir aqui, que eu fiz besteira. Peraí. Esse processo de 1983 era uma ação de divórcio, mas nesse processo foi levada a questão do afastamento da filha do pai. E a decisão da juíza é um primor, exceto que não havia como declarar os atos da alienação parental e nem colocar qualquer punição. Quer dizer, punição na época, acho que se a gente vai lá atrás e faz um estudo, talvez se chegue até a algo que poderia ter sido feito nesse processo. E ela coloca, eu vou ler um trecho do que ela caracteriza, as características da alienação parental que essa juíza trouxe nessa decisão de 1983. Ela diz assim: a insistência da mulher em impedir ao pai contato com a filha é manifesta. Além das declarações da testemunha já referida, do que se pode depreender dos processos conexos, o próprio depoimento da autora é um libelo contra ela própria. O único motivo impeditivo da separação, quiçá do divórcio amigável, pois o prazo de separação é superior de muito ao exigido pela lei específica. É a obstinada posição da autora em negar ao pai qualquer aproximação da filha. Atribui ela ao marido ser ele bêbado, contumaz, toxicômano e homossexual. Nada disso conseguiu provar. E, logicamente, junta xerox de petições, onde procurou deixar patenteado o desinteresse do pai em visitar a filha, embora estivesse a mesma à sua disposição, entre aspas. Dizendo expressamente que há 1 ano e meio o varão não vê a filha porque não quer. Para mais adiante, afirmar que é radical em não permitir a convivência da menor com o pai. Nesse processo, teve tentativa de convivência na sala do próprio juiz e até na sala, no escritório dos advogados, para facilitar
a convivência. Ela atribui, a mãe atribui as reações febris da criança como consequência das visitações paternas, sendo o motivo que a levou a negar seu consentimento para tanto. Relata a própria autora proibições de toda a ordem feitas ao marido, impedindo de deixar a menor tomar sol, lavar-lhe o cabelo, dar-lhe remédio, deixá-la de calcinha, ver televisão, fazer-lhe cócegas, enfim, fazendo com que o comportamento da menor para com seu pai ficasse estereotipado aos padrões maternos. E daí vai, né? Ela traz um diagnóstico que foi feito nesse processo, ela teve um laudo de uma personalidade neurótica com traços psicóticos, enfim, um processo para lá de instrumentado e que tinha razões mais do que suficientes para um afastamento ou para ser fixada uma residência dessa criança com o pai, permitindo, claro, o convívio dela com a filha. Então, dentro do nosso arcabouço jurídico, o juiz tem, sim, condições de determinar de dar essa advertência para as partes. Eu já tive um processo em que foi alertado no próprio estudo breve que o juiz pediu ao núcleo de psicologia da Vara de Família, aqui no Fórum Central do Rio de Janeiro. A própria psicóloga fez uma entrevista com cada um, quase que no mesmo dia, porque o processo era um processo urgente, e ela mesma colocou ali a advertência dos atos da alienação parental. E o juiz, nesse caso, também reforçou isso. Então, quando é feito logo de início, o resultado do processo realmente se faz diferente. Tá? Então, eu entendo, sim, que é cabível. A nossa pesquisa do IBDFAM com os membros, com os IBDirmãos, 88,8% das pessoas disseram que sim, que é possível advertir a qualquer momento do processo. 5,8% opinaram que somente após concluída a perícia. 4,2% durante a audiência. E 1,2% não tiveram opinião formada. Então, uma maioria esmagadora dos membros do IBDFAM entendem, sim, que ser possível, dos que participaram da pesquisa, entende-se ser possível que o juiz, que cabe a advertência às partes a qualquer momento do processo. E, principalmente, no início do processo, né? Porque quando a gente leva um processo, pelo menos eu levo um processo bem estruturado. E, como disse também a doutora Bruna Vidal, a gente trabalha de acordo com... Cada um trabalha de acordo com a sua ética, né? Não que eu não atenda um genitor ou genitora, alienadora, mas se eu puder trabalhar com essa pessoa e persuadi-la do que ela está fazendo para mudar pelo menos um pouco, né, esse comportamento, como já tive pessoas que disseram, eu não sabia que isso que eu estava fazendo era alienação parental, e pediu ajuda, pediu encaminhamento e tomou outro rumo. A mediação de conflitos também tem ajudado bastante nessa questão, porque, às vezes, você traz as pessoas para serem ouvidas e você consegue fazer com que elas ouçam o que elas estão trazendo, o que elas estão praticando, como elas estão vendo essa situação, como está sendo essa dinâmica familiar. Então, eu entendo, sim, muita gente não acha que caiba a mediação de conflitos nos casos da alienação parental. Eu acho que cabe sim, e muito bem. Claro que sem prejuízo também de acompanhamentos terapêuticos para a família toda, porque, no caso desse, todo mundo acaba sendo impactado por conta da prática. Então, eu entendo, principalmente, que com a força do juiz, alertando para a prática advertindo para a prática da alienação parental,
a gente consegue ter processos muito mais céleres e com resultados muito mais positivos, principalmente visando o bem-estar da criança e do adolescente. Bom, eu fico aqui e deixo para a minha próxima colega.